Bom dia, quero agradecer o convite para dar essa palestra e agradecer também pertencer a esse grupo de pesquisa e esse Media Lab, que, aliás, nasceu de umas conversações que nós tivemos há alguns anos. E os frutos que está rendendo, né, esse Media Lab, esses frutos são admiráveis. Então, parabéns à universidade, parabéns ao Cleomar. Eu vou ler a minha palestra. E o que eu vou falar é uma palestra que eu fui dando em várias versões, em alguns lugares. O ano passado, em Brasília, no encontro lá de arte de Brasília, eu li... antes eu tinha apresentado uma palestra bastante rudimentar, assim, incipiente, sobre esse tema, o quarto paradigma da imagem, lá no Rio de Janeiro, mas ainda estava com as ideias flutuando na minha cabeça. Aí eu comecei, fiz uma primeira redação e li em Brasília, fiquei bastante descontente, vi que o trabalho estava incompleto. Aí, no estágio que eu todo ano vou, eu passo uma parte do ano na Alemanha, e lá na Alemanha, naquele inverno, 14 horas por dia, acabei terminando o trabalho, Quarto Paradigma da Imagem. Ele tem quase 40 páginas, vai aparecer no meu próximo livro, que deve sair daqui 2 meses, que vai chamar Comunicação Ubíqua. E o que eu vou ler para vocês é um extrato. E há 2 semanas eu dei uma palestra similar, porque aqui eu estou puxando a brasa mais para a arte mesmo, para a arte digital, mas eu dei há 2 semanas e acho que está, inclusive, na rede, porque agora gravam tudo e põem lá no YouTube, então tudo bem. Então, é mais ou menos a mesma palestra que eu li há 2 semanas em Londrina, num evento Campo Expandido. Então, as pessoas ontem se apresentaram também, quer dizer, da onde eu estou falando, né? Qual é a posição? De que posição eu estou falando? E eu tenho que esclarecer isso, principalmente quando vou num evento onde tem muitos artistas, né? Eu não sou artista. Há uns décadas atrás, eu fiz um programa para a Rádio Cultura, Universo Sonoro de Lúcia Santaella, calcula. E eu comecei o programa dizendo o seguinte: 12 anos de conservatório, piano, história da música, solfejo, harmonia, 6 anos de violão, 3 anos de canto, 10 de dança, fracassei em tudo. Então eu não sou artista, mas vivo muito próxima dos artistas, porque tenho também defendido a ideia de que, em tempos de mutação, nós temos que ficar assim, colados no que os artistas fazem, porque são eles que vão desbravando as novas paisagens para a habitação e a sensibilidade humana. E tenho também repetido que temos que ficar muito perto dos jovens, porque eles têm a cifra do presente. Então, é isso aí que eu faço, fico bem perto de jovem e bem perto dos artistas. Mas eu sou irremediavelmente teórica. Eu sou teórica. Então, mas eu justifico, a minha posição e a necessidade de ser teórica, porque tenho defendido também esta ideia de que a complexidade, aliás, a hipercomplexidade da cultura e da arte contemporâneas são similares à hipercomplexidade da física nuclear e da biologia molecular. Então, não é coisa para amador. Os artistas fazem, a gente tem que ficar muito perto, examinando o que eles fazem, para compreender quais são as transições pelas quais o ser humano está passando, mas é necessário que alguém venha e tenha uma cabeça um pouco mais conceitual para tentar sistematizar o que está acontecendo. Então, não estou pontificando, mas o que eu vou apresentar para vocês é uma tentativa de sistematização. Quer dizer, como é que se encontra o panorama hoje? E eu estou me restringindo apenas à imagem. A imagem, quando a imagem é produzida
dentro de uma vocação estética. Quer dizer, não estou falando da imagem publicitária, não estou falando da imagem cinematográfica, do cinema comercial, eu estou falando da imagem na sua dimensão estética, artística, e, portanto, só para recortar o território para vocês, e vocês vão ver como ele já é extremamente complexo. Então, eu vou ler, e para ajudar, muitas partes do texto, quando elas são mais intrincadas, eu vou, então, projetar para que vocês possam acompanhar minhas palavras com a leitura, assim, para a coisa ficar um pouco mais didática e menos cansativa para vocês, tá bom? Então, olha, eu vou começar com a síntese... Não, é aqui, desculpe. Com a síntese, é uma síntese do texto. Entre os especialistas nas questões relativas à imagem, têm surgido perguntas do tipo: será que a fotografia não existe mais? Isso anda por aí. Não sou eu que estou inventando. Como será o cinema do futuro? A tradição do cinema experimental foi inteiramente engolida pela videoarte? Como se situa a arte digital no cenário dessas mutações? Alguns vêm dando o nome de era pós-fotográfica a esse complicado panorama. Ora, o pós-fotográfico foi uma nomenclatura que dominou nos anos 80, quando se deu a entrada triunfal do computador na cena da produção de imagens, o que me levou a produzir, na época, um estudo sobre os 3 paradigmas da imagem. Já no fim dos anos 80, começo dos anos 90, já estava escrevendo esse texto, Os 3 Paradigmas da Imagem, o pré-fotográfico, fotográfico, pós-fotográfico, que está no meu livro Imagem, que foi publicado em 98. À luz desse estudo e no confronto com as condições atuais da criação imagética, a apresentação, que eu vou fazer para vocês, vai postular um 4º paradigma da imagem, radicalmente híbrido, onde tudo se mistura, cujas características e consequências estéticas eu vou tentar discutir. Então, especialmente na área das imagens técnicas, tal como Flusser as batizou, e que eu prefiro chamar de imagens tecnológicas, porque técnica sempre teve. A diferença agora é que elas são tecnológicas, não é? E daí, então, tá bom, não vou dar uma aula agora, a diferença entre técnica e tecnologia, mas fica isso na cabeça da gente. É tal heterogeneidade e diversidade de produções na arte contemporânea que, para os teóricos e críticos da arte e da cultura, tornou-se impossível tomar como ponto de partida, ou mesmo chegar, depois de muito esforço, a qualquer tipo de categorização, classificação ou rotulação. Eu me entrego, porque eu tenho uma mente classificatória, agora eu me entrego. Os meios e processamentos de produção e pós-produção, os meios de emissão, visualização, exposição, distribuição, transmissão, difusão, os meios de armazenamento, arquivamento, recuperação, memória e os meios de recepção, troca e compartilhamento são de tal forma variados que põem em falta as nomenclaturas orientadoras. Diante disso, o título de arte-mídia não passa de uma generalização simplificada e bem pouco sinalizadora. Isso não quer dizer que faltem nomes. Ao contrário, eles são abundantes. Vejam só. Fotografia, cinema, vídeo, videoarte, instalações, interfaces interativas, web arte, net arte, ciberarte, arte digital, arte colaborativa, performance interativa, telepresença, arte robótica, realidade aumentada, realidade mista interativa, realidade virtual, arte do software, estética do banco de dados, arte móvel, ciência arte. E ontem a Suzete falou um outro nome que eu esqueci de tomar nota, mas era um nome que não está no meu elenco. Bom, e daí se a gente pega o campo da ciência e arte, olhem só. Biologia, microbiologia, então, tudo isso transformado em realidade estética. Na biologia, microbiologia, genética, o corpo, neurologia, processos cerebrais corporais, tecnologias imagéticas do corpo, medicina, comportamento de plantas e animais,
nanobio, ciências físicas, física das partículas, energia atômica, geologia, física, nanotecnologia, química, astronomia, ciências espaciais, tecnologia, GPS, matemática e algoritmos, fractais, arte genética, vida artificial, telecomunicações, telefone, rádio, telepresença, sistemas digitais, sensores alternativos, tato, movimento, olhar, características pessoais, ativação de objetos, som 3D, fala, visualização científica, vigilância, sistemas de informação. E todo esse elenco que eu estou apresentando para vocês não está completo. Quer dizer, só para ter uma ideia. Enfim, a nomenclatura é tão variegada que tem levado a um desconcerto dos teóricos e dos críticos. Então, a gente está desconcertado, né? Porque teórico e crítico gosta de catalogar. Bom, e há afirmações bastante inverossímeis, em que cada um busca puxar a brasa para a sua sardinha em virtude das fronteiras que forja, a partir do campo específico em que se insere. Para uns, eu ouvi essa frase de uma pessoa que eu respeito muito, a fotografia morreu. Muito embora estejamos em plena era da fotomania. Crianças de 3, 4 anos de idade já sabem tirar fotografia melhor do que eu. Mas também de conseguir resultados razoáveis. Por isso mesmo é preciso dar razão a Lev Manovich, de que a fotografia, longe de estar morta, é algo semelhante a um vírus que se transmuta ininterruptamente. De fato, como um vírus, a fotografia acabou por se revelar como um código representativo extremamente resistente que tem sobrevivido a todas as ondas de mudanças tecnológicas, o que inclui a computarização de todos os estágios de produção e distribuição culturais. Para o autor, a persistência do código fotográfico reside em sua flexibilidade. Fotos podem ser facilmente misturadas com outras formas visuais, desenhos, designs 2 e 3D, diagramas, etc. Para outros teóricos e críticos, tudo agora virou vídeo. Gente, eu não estou inventando, hein? Eu ouvi. Por isso que eu me pus a trabalhar nesse texto. Por que as pessoas, cada uma fala uma coisa? Na apresentação do livro de Philippe Dubois, Cinema, Vídeo, Godard, Arlindo Machado chama atenção para o fato de que o vídeo apresenta-se quase sempre de forma múltipla, variável, instável, complexa, ocorrendo numa variedade infinita de manifestações. Onde é que o vídeo não está? Não é? Ele está sempre, quase onipresente. Assim, ele pode estar presente em esculturas, instalações, multimídia, ambientes, performances, intervenções urbanas, até mesmo em peças de teatro, salas de concerto, shows musicais e raves, sem falar no YouTube, né? Além de estarem associadas a outras formas de espetáculo, as experiências em vídeo são efêmeras, dissolvendo-se nos mais diversos ambientes, o que provocou sua heterogeneidade, sem qualquer possibilidade de padronização. Entretanto, não é isso. Há também isso mesmo, desculpe. Há também vozes proclamando que quase tudo pode se enquadrar sob o nome de cinema. De fato, tendo o cinema na função de substantivo, os adjetivos pululam. Cinema expandido, cinema sinestésico, cinema digitalmente expandido, cinema digital, cinema, cinema interativo, cinema quântico, neurocinema, cinema imersivo, transcinema, soft cinema, quase cinema, cinema do futuro, cinema de museu, cinema de exposição, live cinema, maquinema. Gostaram? Bom, então, de acordo com seus defensores, o cinema absorveu para dentro de si muitos dos conceitos de arte, visual ou audiovisual,
pois para ele convergem pintura, fotografia, literatura, teatro, performance, sonoridade, até transmutações que chegam a modificar o código genético do cinema. Bom, então agora a gente vai ver qual foi o estupim para essa minha proposta. Tudo isso certamente tem me levado a pensar. E porque foi no mesmo dia. Eu ouvi as três coisas. A fotografia morreu, aí o outro. Tudo virou vídeo. E no mesmo dia eu fui para o México e lá o Philippe Dubois apresentou uma palestra e falou, tudo virou cinema. Eu falei, não, gente, eu tenho que entrar em cena. Tudo isso certamente tem me levado a pensar, e o estupim para a proposta que faço nesta apresentação foi desferido depois de assistir a uma palestra do Philippe Dubois. Todo o respeito por ele, maravilha, ele é brilhante. Não estou fazendo a crítica dele, só estou querendo ver outros lados, não é? E como que essas peças podem se juntar. Está muito complicado. Sobre o tema de pós-fotografia e pós-cinema, as velocidades da imagem. Isso foi em Monterrey, no México, durante o segundo Encontro Internacional de Arte e Significação, Signo, Tempo e Arte. O resumo da palestra, que expressa muito bem o conteúdo do texto do Philippe Dubois, é o seguinte. Vamos lá. Para Dubois. Adquirimos o hábito de opor de maneira maniqueísta o mundo da imagem fixa ao mundo da imagem em movimento, como se fosse uma divisão estabelecida, estabilizada. Nos anos 79 e 80, as coisas pareciam claras. De um lado, Barthes impunha o conceito de puncto, enquanto de outra, a filosofia Bergson-deleuziana do cinema impunha os conceitos de imagem, movimento, imagem, tempo. Como se uma visão e outra não pudessem existir, a não ser dentro de uma relação de recíproca exclusão. Palavras de Dubois. Nos anos 90, 2000, os regimes temporais da imagem se fizeram consideravelmente elásticos, tornando cada vez mais obsoletas e indiscerníveis as velhas divisões. Esta é, sem dúvida, uma das características mais importantes dos modos contemporâneos da imagem. Já não estamos mais no jogo da foto contra o cine, estamos mais além, sempre entre os dois. Estamos, por exemplo, no móvel, imóvel, no lento, acelerado. Eu ouvi o Dubois e pensei, graças a Deus eu sou antropofágica. Ou seja, eu não fico no contexto francês. Tanto é que, nessa época, anos 80, 90, nós estávamos aqui, no Brasil, já envolvidos, um grupo grande envolvido em pensar o impacto que a computação gráfica, naquela época, estava... Um frisson, na época. Estava provocando nas imagens fotográficas e não ainda cinematográfica, porque nós não estávamos ainda no mundo digital imersos como nós estamos hoje. Em primeiro lugar, chamar as imagens contemporâneas de pós-fotográfica e pós-cine é, no mínimo, anacrônico. As expressões imagem pós-fotográfica, infográfica ou imagem de síntese foram utilizadas com bastante frequência nos anos 80. Quando o aparecimento da computação gráfica e das imagens fractais estava causando muita comoção cultural. Que o questionamento sobre o desaparecimento da oposição entre foto e cine e a expressão pós-fotográfico tenham voltado a circular quase 30 anos mais tarde é não só indicativo de certo anacronismo, mas não adianta falar que é anacrônico, porque voltou a funcionar. É sintomático de novas transformações no universo das imagens tradicionalmente analógicas, fotografia e cinema, que estão levando à emergência de questões que não estavam presentes no contexto dos anos 80. Além disso, é preciso notar que, embora eu critique a divisão entre foto e cine, em prol... Não, eu não, o Dubois, desculpe. Ele critique a divisão entre foto e cine em prol de uma realidade intersticial entre ambos, Dubois continua ainda preso ao universo da foto e do cine, não obstante a enorme proliferação de manifestações das imagens artísticas contemporâneas, que não se enquadram nessa linha de tradição.
Basta ver a fartura de nomes que aparecem, não é? Quando eu já elenquei no começo do texto, para caracterizar as misturas inextricáveis que hoje afetam o fotográfico, o cine, o vídeo e, sobretudo, a arte digital. Foi certamente a nomenclatura de pós-fotográfico utilizada por Dubois que me levou de volta. Claro, eu não teria nunca voltado aos 3 paradigmas de imagem, nem teria lembrado deles, publiquei em 98, mas comecei a trabalhar fazia tempo. Eu não teria voltado, não fosse ele chamar agora de pós-fotográfico outra vez. Falei, nossa, olha que interessante. Que me levou de volta a debates que se realizaram em nosso meio nos anos 90. Tem até uma revista publicada da Unicamp, Imagem, onde eu publiquei a primeira vez o texto, os 3 paradigmas da imagem. Então, um trabalho que comecei a elaborar já no fim dos anos 80, que foi publicado em partes e só chegou à sua forma final em 98, no diálogo crítico, também com teóricos internacionais, que, na época, enfrentavam os desafios introduzidos pelas imagens infográficas, tais como Couchot, Virillot. Eu discordei deles, eu disse que faltava semiótica para eles. Trata-se de pesquisa sobre aquilo que passei a chamar de 3 paradigmas da imagem: o pré-fotográfico, o fotográfico e o pós-fotográfico. E se a gente olhar, os 3 continuam absolutamente vivos e se transformando no meio dessas mutações. À luz desse estudo, considero equivocado o uso da nomenclatura de pós-fotográfico para o atual panorama das imagens. Essa nomenclatura foi importante nos anos 80, quando se deu o surgimento da computação gráfica e das reviravoltas que ela provocou no paradigma fotográfico, que, na sua natureza de paradigma, não englobava apenas a fotografia, mas todo o regime de visualização baseado no registro de fragmentos da realidade perceptível: cinema, televisão, vídeo e holografia. Portanto, o que as novas condições e regimes atuais me levam a postular é o 4º paradigma da imagem, um paradigma radicalmente híbrido. Eu gostaria de chamar de intersticial, mas o nome é muito pedante, mas eu adoro intersticial, então eu chamo de híbrido. Antes de apresentá-lo, relembremos rapidamente os 3 paradigmas, sem os quais o paradigma híbrido não pode ser compreendido. Os 3 paradigmas da imagem. O paradigma pré-fotográfico foi um trabalho bastante ousado, porque eu peguei toda a história secular da imagem e juntei em 3. Mas agora começa a fazer muito sentido. O paradigma pré-fotográfico inclui todos os tipos de imagens artesanais: desenho, pintura, gravura. A gravura já estava fazendo a transição para o paradigma da reprodutibilidade. O fotográfico se refere às imagens que, graças a uma câmera que captura parte do mundo visível, pressupõe uma conexão física e dinâmica entre imagem e objeto. Imagens que, de alguma forma, trazem o traço, o rastro do objeto que elas registram e indicam. Então, quando as pessoas falam, ai, não, essa coisa, a fotografia é indexical, não, agora mudou, não é mais indexical. Usou uma câmera, é indexical. Então, vamos estudar um pouco de semiótica. Por fim, o 3º paradigma, o pós-fotográfico, designa as imagens sintéticas ou infográficas, imagens numéricas, que são inteiramente calculadas por algoritmos computacionais. Então, vou apresentar agora a hibridação enunciada. Aspecto importante a ser levado em consideração, espera um pouquinho só, antes disso. Digno de nota nesse trabalho sobre os 3 paradigmas, é que, ao final do texto, já em 98, anunciava a tendência para o paradigma híbrido. Já estava lá essa tendência. A tendência das misturas entre os paradigmas, que, sem dúvida, abria as portas para o hibridismo radical que a imagem contemporânea hoje nos apresenta. Então, vamos ver o que já era previsto naquela época, 98.
O aspecto importante a ser levado em conta na proposta dos 3 paradigmas da imagem é o das misturas entre os paradigmas. Eles já apareciam lá. Ilustração dessas misturas pode ser encontrada nos fenômenos artísticos que receberam o nome de hibridização das artes e que, contemporaneamente, isso, 98, hein, comparecem de modo mais cabal nas instalações, onde objetos, imagens artesanalmente produzidas, esculturas, fotos, filmes, vídeos, imagens sintéticas, são misturados numa arquitetura com dimensões, por vezes, até mesmo urbanísticas, responsável pela criação de paisagens sígnicas que instauram uma nova ordem perceptiva e vivencial em ambientes imaginativos e críticos, capazes de regenerar a sensibilidade do receptor para o mundo em que vive. A constatação ia ainda mais longe ao reconhecer... Passou? No universo, não se restringia ao universo das artes, embora nas artes tudo seja levado a acontecer de modo mais antecipador e denso, as misturas passaram também a fazer parte natural. Estou dificultando aqui a gravação. O YouTube vai me ver de costas. Até o ponto de poder afirmar, se acasalam e se interpenetram no cotidiano, até o ponto de se poder afirmar que a mistura entre paradigmas veio a se constituir desde o advento da metamídia computacional no estatuto mesmo da imagem contemporânea. Porque o computador, ele tritura tudo. Nessa medida, a revolução que o paradigma pós-fotográfico provocou sobre a fotografia foi apenas um prenúncio do abalo sísmico que viria também provocar nos outros meios próprios do paradigma fotográfico, tais como o cinema e o vídeo. De fato, o que caracterizou desde sempre o paradigma pós-fotográfico é sua capacidade para absorver e transformar os paradigmas anteriores até o ponto de se constituir em um quarto paradigma da imagem, o paradigma híbrido. Isso. Antes mesmo que a imagem infográfica tivesse começado a produzir efeitos de hibridação sobre o paradigma fotográfico, as relações entre foto, cine e vídeo já haviam se tornado permeáveis, como foi discutido por Belur em 1990, sob o título de Entre Imagens, um livro que foi traduzido no Brasil só em 97. Para o autor, a grande força do vídeo foi, é e será a de ter operado passagens. Se a gente compara o vídeo com o computador hoje, vira brincadeira de criança. O potencial do vídeo para misturar imagens. O computador hoje leva isso à enésima potência. Desempenhando o papel de um atravessador, o vídeo realiza as passagens entre móvel e imóvel, entre a analogia fotográfica e o que a transforma, de modo a produzir entre foto, cinema e vídeo uma multiplicidade de sobreposições de configurações pouco previsíveis. Enfim, o vídeo, com tudo que ele implica, nos fez adentrar um outro tempo da imagem, 1990. Então, esse móvel e imóvel que está perturbando de boa agora, o Belu já falou isso em 1990. Ou seja, eles estão agora brigando lá. Então, é verdade. O Belu escreveu um livro agora, A Querela dos Dispositivos. Então, isso aí eu não passei, vamos lá. Bom, um minuto que tem aqui. Todas essas misturas percebidas, é que tem aqui... tá aí. Do ponto de vista da foto, do cinema e do vídeo, insinuaram uma nova estética, configurada a partir da diversidade dos dispositivos e de experiências que caracterizavam um lugar intermediário de instabilidades, multiplicidades e hibridismos. Essa estética emergente estava preparando o terreno para a era das hibridações mais abrangentes, constitutivas do quarto paradigma da imagem.
Quando o computador deixou de ser uma caixa fechada para produzir imagens, textos e guardar arquivos, mais ainda, quando as interfaces gráficas abriram as comportas para o envio, troca e compartilhamento de dados multimídia, as misturas entre mídias e linguagens tornou-se regra. Não se trata mais de passagens, como queria o Bellur nos anos 90, mas de, pus em letra grande, genealogia das imagens. Uma genealogia em que elas já se engendram nas misturas. Então, na própria gênese da imagem, as misturas já estão lá. Então, no campo das artes, que na falta de um nome melhor, ainda continuamos chamando de visuais, as misturas entre mídias e linguagens são de tal monta que se tornou quase impossível encontrar nomes adequados para a complexa malha de softwares, dispositivos, meios de transmissão, arquivamento, recuperação e exposição que nelas se concentram. Por isso mesmo, a arte que incorpora na sua feitura, de um modo ou de outro, as multifacetadas potencialidades do computador e do software, tornou-se um campo imantado para onde convergem as mais ou menos radicais experimentações digitais contemporâneas. Constatar a intricada malha dos híbridos de que resulta a atual impossibilidade de categorização não deve funcionar como um álibi. Está tudo misturado, então eu não preciso nem pensar. É só falar que tem mistura e pronto, que é o que a maior parte das pessoas faz. Não. Eu sou teórica. Então, eu vou lá, eu tenho que deslindar, eu tenho que perscrutar o que está acontecendo. Não deve funcionar como um álibi para nos livrar do esforço de buscar as fontes e examinar a evolução das formas inventivas da imagem em cada um dos campos. Foto, filme, vídeos, artes. Formas que, no estágio atual, aparecem inextricavelmente imbricadas. Então, agora eu vou falar foto expandida, cinema expandido, o vídeo como fonte de transmutação, e daí as hibridações nas artes. Bem rapidamente, e inclusive escrevi um texto, que vai estar no meu livro. Falei, tudo está expandido, e escrevi um texto, literatura expandida. Então, vamos lá, fotografia expandida. Miller-Pole, 1985, deve ter sido um dos primeiros, se não o primeiro, a utilizar a expressão fotografia expandida. Por ele definida como aquela que rompe com a tradição visual fotográfica original e amplia sua órbita conceitual no que diz respeito à produção da imagem fotográfica. Para esse autor, fazer fotografia pressupõe uma série de intervenções em diferentes momentos do fazer fotográfico. Gente, antes do computador, a fotografia já estava pressentindo que alguma coisa ia acontecer. Como, por exemplo, no plano da produção da imagem, por interferência no objeto fotografado, no aparelho que fotografa e na própria fotografia. Tudo, tanto no negativo quanto no positivo, e ainda mais, por intervenção no plano de distribuição ou do consumo social de imagens fotográficas. E daí vai falar que o artista não é antena da raça? Eles já estavam fazendo isso antes do computador. Então, assim, catalogar as manifestações das artes visuais, incluindo a fotografia, tornou-se muito difícil, frente à eliminação das fronteiras entre as diferentes formas de expressão, produção e circulação de imagens no mundo contemporâneo, pós-computador. Nesse contexto, livre das amarras da foto convencional, em analogia ao cinema expandido e à escultura em campo expandido, que quem usou essa expressão pela primeira vez foi a Rosalind Krauss, em 79. Quando se trata da fotografia, essas datas todas é porque eu estava na Alemanha, não vivia nesse frenesi aqui de São Paulo. Lá a gente tem tempo, vai, olha a data e pega tudo direitinho, se certifica. Aqui em São Paulo vira tudo, gente, vira um liquidificador. E a escultura em campo expandido, de Rosalind Krauss, quando se trata da fotografia, as diversas experiências que têm conduzido a um vazamento de suas fronteiras têm sido chamadas
de fotografia expandida. Então, vamos ver alguns exemplos, porque falar da imagem sem mostrar a imagem fica um pouco chato. Então, olha, essa obra aqui do Cássio Vasconcelos. Do Cássio Vasconcelos. Ela se chama Noturnos. É composta de 48 imagens de 5 por 5 metros, capturadas pelo fotógrafo entre 98 a 2004, na cidade de São Paulo, Tóquio, Paris e Nova York. As imagens foram instaladas no prédio histórico dos Correios, no centro da cidade de São Paulo, de forma a incorporar sua belíssima arquitetura como moldura. Dispostas ao longo das imensas paredes do prédio, em painéis com área de 25 metros, elas dão a impressão de estarem ocupando janelas do edifício. O local físico e as características de sua iluminação, a entrada de luz pelas portas e arcos de passagens e a imensa clarabóia na parte central do teto interferem nas imagens expostas. Assim, ao longo do dia, com a modificação da insolação e com a movimentação do observador no amplo espaço de exposição, sempre com o olhar dirigido para cima para observar as imagens, acaba por experimentar uma sensação de vertigem. E ele se chama Noturnos. Não é? E o ambiente é de excesso de luz. Então, agora vamos ver um outro trabalho do Cássio Vasconcelos, que se chama Uma Vista. O artista fotografou a zona leste da cidade de São Paulo. O registro fotográfico, uma imagem panorâmica em preto e branco, foi decomposto em 67 partes. Os fragmentos da imagem foram ressignificados em 67 novas fotografias, cada uma dotada de significado próprio e de primorosa qualidade técnica. No período da apresentação, essas fotografias foram penduradas no teto do espaço expositivo, podendo ser apreciadas como imagens de conteúdos independentes, já que não havia nenhuma referência à fotografia original. Entretanto, havia um único ponto assinalado na sala, e ao se posicionar sobre esta marca, o observador se deparava com uma sensação mágica, a da recomposição dos 67 fragmentos numa única imagem da cidade de São Paulo. Então, num único ponto no espaço, elas se juntavam e formavam essa imagem. Bom, agora nós vamos passar para um outro artista, que é o Rubens Mano. Esse trabalho dele é constituído por 2 holofotes militares de 12 mil watts de potência, instalados em 2 torres de 13 metros de altura situadas em lados opostos do viaduto do Chá. À noite, esses poderosos faróis projetam fachos de luz de cerca de 1 metro de diâmetro. A imagem que registra o trabalho nos oferece um ângulo de visão bastante privilegiado, pois registra claramente como a instalação funciona. A intensidade da luz emitida pelos projetores é tão forte que mais parece uma faixa horizontal extremamente clara que secciona o trajeto do viaduto do Chá em 2 partes, cortando horizontalmente a passagem daqueles que transitam pelo viaduto do Chá. Ela invade o local de percurso dos transeuntes sem pedir licença e de forma impactante. Ele chama de fotografia, pasmem. Não é? Mas, bom, vocês veem que é aquilo que eu falei. Agora vamos ver o trabalho de Rogério Gomes. Ele é meu orientando agora, e ele que organizou esse evento em Londrina, Campo Expandido. Essa instalação se chama Voltando para Casa. São fotos que ele tirou da janela do avião. E daí ele fez essa instalação meio transparente, e foi feita e a exposição se chama Desejo e Reparação, de 2011, no Museu de Arte de Londrina. Ela utiliza a obra de desdobramento das imagens capturadas nos voos realizados pelo autor. A instalação utiliza como suporte mobiliário expositivo desenhado por Lina Bobardi, originalmente para o MASP, onde são adesivadas as fotografias impressas em plotter sobre vinil adesivo. Dá essa sensação aérea, né, de estar ainda dentro do avião.
Além disso, a obra estabelece um diálogo associado com a arquitetura de Vila Nova Artigas, neste caso, o projeto para a rodoviária de Londrina, hoje atual Museu de Arte de Londrina. Nesse contexto, o conceito da obra, voltando para casa, faz todo sentido. Mais uma imagem. Bom, para Dubois, trata-se, em tudo isso é espetacular em Dubois, tudo isso se trata de um estado da imagem, não é? Aqui, em grifado, não é? É dele essa expressão, em que obras, tanto em foto quanto em cinema e vídeo, não são mais imagens singulares ou objetos isolados, e sim conjuntos articulados, agenciados, organizados no espaço e tempo, isto é, finalmente, exposições. A instalação em foto, vídeo, é uma obra exposição, o que engloba também o que vem sendo chamado de cinema expandido. Não estou me dando bem com esse. Cinema expandido. Uma recente publicação sobre cinema expandido, de 2011, enorme essa publicação, coletânea reunindo vários autores, alguns também artistas, numa edição da Tate, em Londres, Tate Publishing, deve se constituir em um dos mais exaustivos estudos sobre o tema, cobrindo o cinema expandido desde os seus primórdios até os dias de hoje, ou seja, desde os anos 70, né, quando esse nome começou a ser usado, anos 70, cinema expandido, Youngblood, né, que tem um livro sobre isso, é o que está se fixando, esse nome, cinema expandido, para caracterizar um campo muito amplo e diversificado que acaba desaguando no mesmo oceano em que a atual videoarte, muitas criações em arte e mídia também desaguam, a maneira de campos que correm paralelos e vão convergindo gradativamente até se encontrarem um destino similar, o da hibridização e miscigenação em que todas as fronteiras se borram. O cinema experimental, na atualidade, entra em uma linha de continuidade que, partindo do cinema experimental dos anos 70 e do cinema de atrações, continua nos híbridos computacionais que se misturam com o espectador ativo, com a escultura, colagem, dramaturgia e representação, performance. O termo, portanto, não está colado às condições materiais do meio cinematográfico, pois a experiência cinemática pode atravessar fronteiras e ser atingida através de combinações midiáticas. Uma configuração cinemática pode envolver performance intermídia, espetáculo, vídeo, arte e tecnologias, em adição a filme, e pode estar localizada dentro de um espaço negro ou do cubo branco de uma galeria, não importa. As várias tendências das mídias baseadas na temporalidade foram convergindo do começo do século XXI para cá, sob o grande guarda-chuva das novas mídias. Diante disso, muitas atividades de cinema expandido buscam versões análogas às atuais interfaces de usuários, criando conexões abertas entre os artistas e uma mecânica de produção e visualização em ligação com as práticas das novas mídias. Foi o vídeo, e mais especificamente a videoinstalação, que reforçou e selou o laço entre cinema e arte, pois foi justamente o vídeo que introduziu o cinema no universo dos museus e arte contemporânea. Então, vamos ver alguns exemplos. Essa exposição, por exemplo, do Isaac Julian, no Geopoéticas, aqui a gente está vendo uma imagem estática, e, infelizmente, eu não tenho vídeo para mostrar. Mas ele faz uma fusão ritmada de elementos de documentário, ficção, artes visuais, poesia, música e coreografia. Essa exposição apareceu no Sesc Pompeia, em São Paulo, em setembro de 2012. Ele dá o nome de cinema às suas obras. Sem dúvida, um cinema que prima pela hibridação de linguagens e gêneros e que, na multiplicidade das telas, na fragmentação e diluição da narrativa e na espacialização das imagens, reinventa o cinema.
Na Documenta de Kassel também, na última Documenta, de 2012, tinha uma obra do Kentridge também, que era muito parecida. A sala era uma instalação, as cadeiras viradas para tudo quanto é lado. E em todas as paredes ele projetava narrativas fragmentadas também, muito similares às do Julian. De acordo com o Parente Carvalho, são os deslocamentos do dispositivo cinematográfico, quando atravessado pela imagem eletrônica e numérica, que levam as obras a deslizarem para dentro de museus e galerias. O Parente chama isso cinema de museu, ou cinema de artista, mas a expressão que tem se solidificado é cinema de exposição. Mas eu prefiro, e eu acho que esse é o nome que está pegando, cinema expandido. Então, no Brasil, a Kátia Maciel usa o imaginativo nome de transcinemas para as formas híbridas entre a experiência das artes visuais e do cinema na criação de um espaço para o envolvimento sensorial do espectador. E porque é a presença do participador, essa presença ativa, que aciona a trama desenvolvida. Daí a exposição Perceptum Mutante, sobre a curadoria de Daniela Bolso. Tem aqui uma imagem dela. No Museu da Imagem do Som, em 2010, reuniu obras de 4 artistas argentinos e 2 brasileiros, acionando dispositivos robóticos, programação numérica, sensores e outros recursos tecnológicos. Eles chamam suas obras de cinema. Vocês viram o que eu falei, né? A pessoa dá um nome de acordo, sei lá, com a filiação, ou afetividade, ou aproximação, mas por que cinema? Tem até robô no meio. Então, por que não chama de arte mídia? Arte digital, web art, sei lá. Bom, então, nessa mesma exposição, a Kátia Maciel apresentou A Sombra, uma de suas obras de transcinema. É lindo esse trabalho, porque você entra, né? O visitante ele senta no banco do jardim audiovisual, e ele é cercado da paisagem de uma praça pública. E a presença dele vai modificando o espaço, não é? Que ele está. O espaço tem sensores. E daí ela tem um outro trabalho também nessa mesma exposição. Ela semana passada teve uma exposição dela, eu não tive tempo de ver, lá em São Paulo. Então, essa outra imagem, as ondas, em uma tela absorvente de parede inteira, as ondas no mar, no seu ritmo natural de ascensão e queda, são acionadas em sincronia com os movimentos do participante no espaço. Então, ainda sob o nome de cinema, há obras que, no seu hibridismo, parecem levar o cinema ao limite de sua linha de fuga. É o caso da obra de Anthony McAll, exposta em Berlim em junho de 2012. Chama de cinema. Vira. Pronto. Embora o título da exposição seja 5 Minutes of Pure Sculpture, o artista faz questão de nomear sua obra de filme, o dispositivo que ele usa. De fato, ainda resta aí, como no cinema, o projetor, que dá forma a esculturas de luz. Vamos ver outros exemplos de obra dele. São belíssimas. Então, a comparação da obra de Rubens Mano, lembram lá no Viaduto Chá? Detector de ausência inserida no campo da fotografia expandida. E essa de McCall, que o artista chama de cinema, coloca-nos cara a cara com o apagamento das tradicionais fronteiras que separavam as produções criadoras em nichos específicos. Vamos passar brevemente agora para as tensões metamórficas da videoarte. O vídeo é uma mídia que se tornou a rainha da heterogeneidade por excelência. Mais do que uma mídia, nas palavras de Arlindo Machado,
Trata-se de um campo de tensão que manta boa parte da tradição da produção contemporânea de arte. No seu estudo lucidamente voltado para as extremidades do vídeo, Cristine Mello, explora as extremidades nos pontos de contaminação, dissolução e simbiose com outros campos. É, portanto, para as hibridações do vídeo, na sua natureza mutante, próprias do quarto paradigma da imagem, que a autora dirige seu foco. Duguay, Anne-Marie Duguay, é certeira ao afirmar que o problema agora não é mais o da natureza em si do vídeo, mas sim o de sua contribuição para a arte infinitamente plural. Adoro ouvir isso, porque eu tenho defendido o pluralismo da arte contemporânea, e quando os críticos de arte vêm e dizem a arte contemporânea está agonizante, eu falo, a cabeça deles. Nunca foi tão plural, nunca o artista teve tanta possibilidade disponível para ele usar a imaginação dele. Então, vamos agora para a miríade de hibridações na arte digital. Quando entramos no território daqueles que preferem se filiar à tradição das artes, e não necessariamente à tradição da fotoarte, do cinema experimental e expandido, ou à tradição da videoarte, para começar, como foi indicado no início dessa minha apresentação, nem sabemos que nome dar. A multiplicidade e diversidade das artes que fazem uso prioritário dos recursos computacionais, práticas criativas tão presentes no panorama contemporâneo. Diante disso, são tantas as misturas e hibridismos que a afiliação a um campo ou outro da produção é tão somente uma questão de escolha do fotógrafo, do cineasta, do videoartista ou do artista, ou é a resultante da maior intimidade de cada um com a história e a condição presente de um tipo de dispositivo. Investigadores teriam dificuldade de levar a cabo. A arte é tão complexa quanto a ciência. Agora, as pessoas acham que quando se fala de arte, é como futebol, todo mundo entende. Em 2003, impus-me a missão de tentar sistematizar as linhas de força e tendências da arte digital. Está lá no meu livro, Culturas e Artes do Pós-Moderno, do Pós-Humano. Esse esforço, em muito pouco tempo, teve de ser repetido para acolher os projetos de mídias locativas e de arte móvel, resultantes do estouro das mídias móveis e geolocalizadas, assim como atentar para as novas práticas de realidade ubíqua, mista e aumentada. Ainda munida do afã de categorizar, realizei em 2011 um levantamento comentado das tendências de arte e ciência, que, não obstante o pouco tempo percorrido, já menos de 2 anos, já está desatualizado. Tudo isso até chegar à conclusão de que, se não foram vãs, porque sempre cumprem uma função documental, essas tentativas perderam o valor de atualidade em uma rapidez difícil de acompanhar. Essa conclusão acentuou-se depois da experiência da Documenta 13, de Cássio, em 2012, na qual tudo, absolutamente tudo, se misturava num retrato fiel das condições pluriformes da arte contemporânea. De fato, as potencialidades para as hibridações, não só de materiais e meios, mas também para as passagens cada vez mais imperceptíveis entre o mundo presencial e o mundo ciber, e o mundo artesanal também, estão crescentemente se diversificando, o que tem levado as distinções entre real e virtual para o crepúsculo, graças a Deus, aquela baboseira lá do filme Matrix, situando-nos decididamente no quarto paradigma da imagem. De tudo que foi aqui exposto, pode-se concluir. Pode-se concluir que é tal a profusão de materiais, suportes, meios, dispositivos e tecnologias fortes ou fracas, complexas ou simples, caras ou acessíveis, que o artista tem hoje ao seu dispor, que o desejo é o seu motor e a imaginação é o seu limite. Ou seja, a liberdade de que o artista hoje dispõe diante da imensurável multiplicidade de materiais, dispositivos, tecnologias, mediações, pós-produções, é o tributo
que hoje ele paga a fonte de Duchamp. Há algo mais paradoxal do que essa junção entre o tributo e a liberdade? Obrigada. Mais uma vez. Só 2 comentários assim para contribuir, corroborando a questão do que o artista escolhe o termo que se sente mais confortável, né? Geralmente, no meu caso mesmo, eu não me sinto confortável com o termo arte e tecnologia, e por isso que eu uso nem arte digital também, apesar de que ultimamente eu tenho até gostando mais como digital no sentido de número, mas popularmente digital as pessoas pensam que tem a ver com digitar, sabe? Eu acho ridículo isso. Mas na verdade digital é número, né? Tanto que na França é arte numérica, né? Que eu acho bem mais bonito. Mas eu prefiro o termo arte e computação, no meu caso. Não sei se o que Suzete falou que você foi arte computacional, não? Foi esse termo? Não, foi outro. Arte computacional, que Suzete falou e você não anotou? Será que foi? Foi outro. Ah, tá. Certo. E a outra coisa em relação a essa do real e virtual, tem o filme recente do documentário que eu acho que todos vale a pena, todos que têm interesse em entender o que está acontecendo agora, vale a pena assistir, que é o documentário AFK, sobre o Pirate Bay, sobre o site de compartilhamento de arquivos, Pirate Bay. Então, esse documentário, AFK, se chama AFK porque, no momento do julgamento, são 3 jovens classe média da Noruega que estão pagando preço aí, que vai entrar na história aí, com certeza a gente vai lembrar. Estão presos, assim, um está foragido, 2 estão presos. E, assim, bem, vou me restringir a isso, mas o título é AFK porque significa Away from Keyboard. Porque, em um momento, o promotor que está acusando eles fala assim, quando você está no mundo real, ou seja, fora da internet, entendeu? Quando você está no mundo real, você faz o quê, não sei o quê. Aí ele fala, opa, a internet é o mundo real também. Quando estamos fora do computador, nós dizemos Away from Keyboard, AFK. Por isso que é o título do filme, né? Arte e tecnologia é um nome antigo. Anos 70. Então, quando eu fui dar o nome para o meu livro de 2003, Culturas e Artes do Pós-Humano, eu pensei, será que eu chamo de culturas tecnológicas? Não é? E aí eu pensei, não, eu estou falando de coisa nova, eu não vou dar nome velho para uma coisa nova. Então, arte e tecnologia é um nome genérico que surgiu nos anos 70, quando os artistas diziam, eu sou um artista multimídia. Né? Multimídia no sentido de que ele trabalhava com uma mídia, trabalhava com a outra, ele trabalhava com fotografia, ele trabalhava com vídeo. Então, é na época que rompeu o vídeo como forma de arte e tecnologia. Não, hoje não se trata. E é um nome genérico que perdeu qualquer significado no contexto atual. Agora, não é só que o artista tem à sua disposição os meios materiais e tecnologias, porque não é mais arte e tecnologia, para começar, que é um plural, não é? Tecnologias de tudo quanto é espécie. Então, pode escolher também o nome que ele mais gostar, não tem problema, não é? Então, não gosto de arte mídia, arte computacional. Mas por que você gosta da arte computacional? Pensa lá, então. Ele se sente confortável naquela nomenclatura. Então, a gente não pode ter nenhuma aspiração de encontrar uma nomenclatura única, monolítica, para essa pluralidade e diversidade de facetas, não é? Então, a gente tem que ir simplesmente copiando. Aquele artista chamou disso, que interessante. Aquele outro chamou disso, que interessante. Vai copiando, igual eu fiz lá. Mas ontem a Suzete veio com uma novidade. Não, não era. Como?
Não, game art não, também. Era um outro nome. Game art. Aliás, eu devia acrescentar aqui game art. Porque eu tenho trabalhado com isso. Mas não, foi um outro nome. Mais alguma pergunta? Ninguém? Lúcia, eu achei muito bacana você ter trazido a referência, o exemplo do Isaac Julian, porque eu lembro, conversando muito com a Cristina, a Cris Mello, há uns anos atrás, ela fala de uma questão que está ligada a uma modificação no nosso aparato perceptivo, que seria uma atenção distraída. Quando a gente pensa na instalação que você falou, e no caso dele, diferente da outra que eu não vi, que você falou que tinha cadeiras, na cadeira eu estou sentada, eu posso até girar. Mas na instalação do Isaac Julian, tinha uma demanda pela mobilidade, a movimentação do espectador, né, que não é interator, mas eu não sei em que lugar que fica esse cara. Eu gostaria de saber, esse cara que está tendo uma experiência numa instalação que é não linear e que depende do deslocamento dele para refazer ou para fazer uma narrativa, o que isso implica nessa discussão sobre, então, um cinema que você é também um fazedor? Bom, ele chama de cinema, o Dubois explica por que ele chama de cinema. Ele chama de cinema porque está utilizando ainda procedimentos de projeção, o espectador na sala, só que não é mais um espectador. Você tem toda a razão, não é mais um espectador, é um participante. Bom, por que Hélio Oiticica e Lygia Clark ficaram tão famosos? Porque eles instauraram, não é, avant la lettre, uma arte participativa. E eles ficaram famosos no mundo inteiro, por quê? Porque, a partir do computador, toda a arte ficou participativa. Então, qual é o artista que não vai fazer uma arte hoje participativa? Mas nada contra também uma arte contemplativa. Gente, nós vivemos a mistura de todos os paradigmas, desde a idade, não é, das imagens nas grutas. Então, agora, essa coisa da atenção distraída, isso já começou no século XIX. Walter Benjamin já escreveu sobre isso. Jonathan Gray já escreveu sobre isso. O Homem na Multidão. Então, o voyeur. Essa sensibilidade, hoje, que é levada ao limite, ela não veio do nada, ela foi gradativamente sendo preparada. O Walter Benjamin diz assim, que frase fantástica, o cubismo começou a preparar a sensibilidade perceptiva para o advento do cinema. Então, é incrível, é incrível. Mas está lá. No livro dele, no texto dele, a obra de arte na era da reprodução. Eu não sei se está nesse. Mas, enfim, imagine a tortura da publicidade. Porque ela tem que prender a atenção. E quantos recursos ela utiliza para prender a atenção? Porque nós vivemos mesmo uma atenção distraída. Agora, o artista não vai fazer uma narrativa linear como aquela que a gente senta no cinema e vê. Nada contra o cinema, adoro a narrativa linear do cinema. Uma vez, numa discussão, arte interativa, sei lá, comunicação interativa, e daí todo mundo, não, porque o cinema tem que ficar interativo. Não, deixa o cinema em paz. O artista pode fazer interativo, é uma outra realidade. Mas o cinema não vai morrer, esse cinema. Não, por favor. Nem a televisão, com as coisas que ela transmite, novela e etc. A televisão convida a preguiça, a distração. Quando a gente chega cansado, vê televisão. Então, vai morrer isso? Não. Então, é isso que eu tenho defendido. O advento de uma nova forma de cultura não leva as anteriores ao desaparecimento. Nós vivemos uma época de hiberidização total. E tem um autor, e eu termino aqui, viu? E tem um autor que eu adoro, repito, é um canadense, ele chama Merlin Donald. Olha o que ele diz. E ele tem razão, é só a gente fazer a experiência, não é? Individual, em relação ao que ele diz.
O nosso pensamento e a nossa mente sempre foi híbrido. Sempre. Quem disse que nosso pensamento é linear e vai direito? Não, é uma profusão de ideias, lembranças, sensações, emoções, etc. Tudo convivendo ao mesmo tempo na nossa cabeça. Aí ele diz o seguinte: a evolução das formas externas de memória, externalização da memória, vou dar uma palestra sobre isso no fim do ano lá em Porto Alegre, que eu chamo de cérebro extrassomático. Essa externalização da memória, que são formas de extrojeção do pensamento. Porque o pensamento aqui não vale nada. Ele só vale a hora que a gente põe para fora. Porque pôr para fora o pensamento significa compartilhar. Por que nós estamos numa época de domínio do compartilhamento? Olha que maravilha. Então, ele diz o seguinte: gradativamente nós fomos alcançando, a espécie humana foi alcançando essa condição de poder extrojetar a hibridização que é própria do seu pensamento. Maravilha, lindo, maravilhoso. Só que o ser humano, ele oscila entre os anjos e as bestas. O problema é que as bestas são mais constantes. Então, eu não sei se vai, não é? Se nós vamos alcançar. Mas nós já alcançamos esse estágio. Só que é usado para o bem e para o mal. O que a gente vai fazer? Porque a gente está sempre naquela zona meio... Não posso falar cinza, porque agora ficou proibido por causa dos 50 tons de cinza. Então, a gente está sempre nessa zona entre. E a gente, cada dia que acorda, tem que perguntar o seguinte: como eu sou educadora, eu sou obrigada a dizer isso para terminar minha palestra. De que lado eu estou? Das bestas ou dos anjos? Para que lado eu estou trabalhando? Não tem outra coisa a fazer. Não adianta levantar bandeira e etc. A gente tem na sua atividade cotidiana acordar de manhã e pensar: o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, de que lado eu estou? Obrigada, gente.